Playlist dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se ele e grandes multidões. De modo que entrou em um barco e se sentou-se, e todo o povo estava de pé na praia. E falou muitas coisas por intermédio de parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, aonde não havia muita terra, e logo nasceu, porque tinha pouca terra. Mas saindo o sol queimou, por não ter essa raiz, secou-se. A outra parte caiu entre espinhos, mas os espinhos logo cresceram e a sufocaram. Mas a outra caiu em uma boa terra e dava frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando os discípulos, perguntaram a Jesus: Por que o Senhor fala por parábolas? E respondeu Jesus: Porque a vós é dado o dom de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois ao que tem, terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Porque isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e não ouvem, e não entendem. E nem se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com ouvidos ouviram tardamente, fecharam os olhos, para que não vejam os olhos, nem ouçam os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e os cure. Mas bem-aventurados são vocês, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, não viram. E ouvir o que vocês ouvem, e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A tudo que ouve a parábola do reino, não é a entende. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Sobrevém a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. Enquanto que foi semear entre os espinhos, esse ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que semeando em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá frutos, e produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Propôs-lhes outras parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os serviços do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é a quem fez isso. E o serviço lhe disseram:
Querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, diz: não, para que não colham também o joio. Não arranque com ele também o trigo. Deixem crescer ambos juntos, até que ceife. E aí, nesse caso, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai em moio para queimar. O trigo, porém, recolhe-o no meu celeiro. Então vou lhe propor outras parábolas, dizendo: o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças. Nesse caso, ela se fez árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninharam aos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe foi falado, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando a multidão, entrou em casa, e chegaram-se eles, os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e ele ajuntarão os seus reinos, todos os que serviram de pedra de tropeço, e os que praticaram a iniquidade, e lançaram-lhes na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo que tem e compra aquilo e aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava as boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou todas as espécies de peixe. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se puseram os bons em um cesto e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será o fim do mundo. Serão os anjos, virão os anjos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e também ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Disse-lhes. Entendemos. E disse-lhe: por isso, todo escriba que faz discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tinha o seu tesouro, coisas novas e velhas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas,
se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que estes se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? E então, entre nós todas as suas irmãs, de onde vem-lhes, pois, tudo isso? E escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E então não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo.